quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula. Hoje nós vamos revisar alguns itens essenciais do segundo bimestre, unidades 3 e 4. Vocês devem se lembrar que nós falávamos sobre o contato entre indígenas, europeus e africanos e como isso contribuiu para a nossa formação como nação. Falamos também sobre os motivos para as migrações e as formas como os grupos de pessoas se deslocavam pelo território brasileiro. Bom, nós somos falantes da língua portuguesa graças à chegada dos portugueses. E isso diz muito sobre a nossa cultura, né? Como nós surgimos a partir da colonização. Os portugueses chegaram aqui, trouxeram seu povo, trouxeram muito de sua cultura, de seus hábitos, de suas tradições, e acabamos formando uma nova cultura, né, com toda essa influência e posteriormente a influência de outros povos também. Antes dos portugueses chegarem aqui, é claro, nós já tínhamos uma infinidade de culturas indígenas, de povos com diversas tradições e diversos idiomas, né, uma riqueza muito grande de cultura, de língua. Hoje, aproximadamente, ainda existem 274 línguas indígenas em uso, o que diz muito sobre a variedade cultural desse povo. Há muita diversidade, há muita história, né, dentro de todos esses acontecimentos. Aqui você tem uma curiosidade que diz que estudiosos das línguas indígenas afirmam que antes da chegada dos portugueses, muitas etnias falavam tupi e chamavam a terra onde viviam de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Diversas etnias indígenas habitavam o atual território em que nós vivemos. Havia grupos que conviviam de forma pacífica, né? Trocavam produtos, se ajudavam, mesmo sendo de certa forma separados, né? Em grupos pequenos. As aldeias cresciam ou se separavam conforme havia conflitos ou conforme esses grupos iam decidindo. Eles eram chefiados por homens conhecidos como caciques, que eram responsáveis, então, por toda a organização desses grupos de pessoas. Os indígenas se deslocavam e se distribuíam pelo território, e com isso eles foram abrindo estradas em meio às florestas, foram navegando, foram percorrendo muitas regiões. Então, a exploração do nosso território brasileiro já estava sendo feita por esses povos indígenas há muito tempo. Eles ocupavam o litoral do Brasil, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Os indígenas que viviam em áreas distantes do litoral praticavam agricultura. E aí eles cultivavam sementes, produtos agrícolas, né? Às vezes originários de outros lugares. Quando os europeus chegaram à América, eles deram o nome de Mundo Novo, né? Novo Mundo, porque era um território completamente, né, novo para ser explorado, muito diferente do que eles estavam acostumados. Os portugueses chegaram aqui em 22 de abril de 1500. Depois de muitos anos, outros europeus acabaram vindo para cá também, buscando por riquezas, é claro. E antes de atracarem os navios no litoral, os portugueses chamavam essas terras de Ilha de Vera Cruz. Mas aí eles acabaram percebendo que a terra era muito mais extensa do que eles imaginavam. Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral. Aí, dessa forma, eles tinham uma visão melhor e conseguiam se proteger de possíveis invasões. Com o tempo, outros países vieram para cá atrás de riquezas, como a França, por exemplo, e se interessaram muito pelo pau-brasil. Vocês devem se lembrar que nós falávamos muito sobre o pau-brasil, já que ele foi extremamente valorizado, porque a madeira era de boa qualidade, então ela era usada para construir embarcações, móveis, e por causa da seiva dessa árvore. Eu coloquei uma foto aqui para vocês verem, que é extremamente vermelha, né?
e ela era muito útil para tingir tecidos, tá? Era uma seiva muito diferente assim do que eles haviam conhecido até então. Nós temos aqui exemplos, né, de roupas tingidas com a seiva do pau-brasil, um vermelho de uma cor muito forte, né? Ele foi levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e vendidos a preços muito altos. Aqui você tem esse processo para obter a tinta do pau-brasil, que era bem interessante. Eles transformavam a madeira em serragem, mergulhavam em água fervente, peneiravam essa mistura e aí tingiam, né, os tecidos. Era necessário deixar o tecido de molho em vinagre e aí enxaguar com água, colocar em um recipiente com a tinta vermelha e ir mexendo, né, sem deixar ferver. Era um processo muito trabalhoso, o que fazia com que essas peças fossem vendidas a preços altos. Quando os portugueses chegaram aqui, eles enviaram uma carta ao rei de Portugal com informações a respeito daqui, né? E nessa carta havia informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas da etnia Tupinambá. Depois desses contatos, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses, como cortar e transportar para o Brasil e cuidar de plantações e colheitas, né? Eles foram, de certa forma, escravizados, né? Porque foram trabalhar, foram forçados a trabalhar e fazer atividades sem receber nada em troca, né? Com isso, muitos deles contraíram doenças como gripe, sarampo. Eles não conheciam essas doenças, não conheciam formas de curá-las, já que elas não existiam antes da chegada dos portugueses. E, com isso, alguns indígenas deixaram de seguir os próprios rituais religiosos, eles acabaram mudando a forma como eles se vestiam, alguns indígenas casaram com europeus, alguns indígenas foram mortos em conflitos ou por causa dessas doenças, e alguns ainda fugiram dessa situação toda para o interior das matas. Então, nós podemos dizer que para o povo indígena, a chegada dos portugueses foi muito sofrida, muito desastrosa, né? Eles influenciaram em uma cultura que já existia há muito tempo, em coisas que já eram feitas de certa forma há muito tempo, né? E acabaram judiando desse povo, né? Muito infelizmente, trazendo doenças, trazendo a escravidão, e foi um período muito sofrido para esses povos. Conforme eles foram se espalhando pelo Brasil, né, os europeus, os indígenas foram migrando para lugares mais afastados, tentando evitar esse tipo de situações a quais os europeus os submeteram. E diante disso, os portugueses foram trazendo africanos para que eles tivessem a mão de obra escrava, né, já que os indígenas estavam tentando fugir dessa situação com razão. Bom, nós já estudamos esse tipo de migração que se chama migração forçada, né? Então, nós podemos dizer que tanto para os indígenas quanto os povos africanos, esse período foi de muito sofrimento. No capítulo Brasil, um país de muitos caminhos, nós também estudamos por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo Brasil e as transformações da natureza, no modo de vida, no comércio, na circulação de produtos, né? Como isso foi acontecendo conforme o Brasil se formava. Nós sabemos que os portugueses se estabeleceram no litoral brasileiro, graças à extração do pau-brasil, como nós falamos. Sabemos também que novas atividades comerciais foram surgindo, como o plantio da cana-de-açúcar, e com isso foram surgindo vilas, né, onde várias pessoas foram morar perto das atividades que eles tinham como trabalho, né, incluindo os próprios portugueses. Em Portugal, em 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, né, que foi liderada por Martim Afonso de Souza. Então, cada vez mais o nosso território foi sendo explorado. Quando eles chegaram aqui, eles se estabeleceram em locais próximos ao litoral e foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, na região onde se encontra o atual estado de São Paulo. Aqui você vê ilustrações da Vila de São Vicente, né?
localizada próxima ao Porto de Santos, onde os produtos e matérias-primas eram transportados para Portugal. Materiais que eles conseguiam aqui no Brasil, produtos que não existiam na Europa, né, eram levados então. Com o início da criação de gado e a expansão de território, né, outras regiões acabaram tendo o surgimento de vilas, como Olinda, em Pernambuco, em 1535, e Salvador, em 1549. Tempos depois, Salvador se tornou a primeira capital do Brasil. Muitos lugares foram ocupados, se plantava cana-de-açúcar, embora às vezes o solo não fosse adequado para isso. E aí foi sendo desenvolvida a cultura do cultivo de criação de gado. O gado era usado para diversas atividades, né? Para o transporte de pessoas, movimentação dos engenhos de madeira que moíam a cana-de-açúcar, né, para a produção de açúcar. Também para obtenção de alimentos, né, já que eles proviam carne, leite e, portanto, os derivados do leite, como queijo. A obtenção de couro para produtos de roupas, utensílios, né, diversos materiais que eram feitos de couro, como embalagens, bolsas, chapéus, né, porque tinham uma duração muito melhor do que tecidos. Quanto ao Rio São Francisco e a criação de gado, nós podemos dizer que com o crescimento do rebanho de bois e vacas, né, com o crescimento dessa cultura da criação de gado, os criadores foram se deslocando em direção ao interior dos estados brasileiros, né? E com isso eles conduziam os rebanhos, margeando os rios em direção ao interior do Nordeste, ao interior do Sul, né? Se afastando então do litoral, onde estavam as maiores quantidades de pessoas até então, né? As fazendas de criação de gado se expandiram pelo sertão brasileiro e pelo sul do Brasil, e as famílias que se instalaram nesses locais foram formando vilas, criaram caminhos que ligavam o litoral até o interior, iniciaram a produção de derivados de leite, de carne de sol, de outros tipos de comida, né? E vender gado em grandes feiras no Nordeste acabou se tornando uma atividade muito praticada. Os vaqueiros eram muito habilidosos com o couro, costuravam diversos tipos de vestimentas, né? E trabalhavam usando também os cavalos como montaria, já que esses animais ajudavam na condução do gado, né? Dessas grandes quantidades de bois. Nesse momento, né, curiosamente, a carne de sol ficou conhecida por causa da forma como ela era preparada, coberta com sal, o que fazia durar muito tempo, né? A conservação era feita através do sal, perdão. E ela acabou ficando muito, muito conhecida nesse tempo, e até hoje, né, nós temos carne de sol por aí. Não havia geladeira, né, para secar pedaços de carne, então isso foi muito, muito útil, né, muito esperto da parte deles. Bom, quanto às entradas, bandeiras e à mineração, nós podemos dizer que as bandeiras eram expedições que saíam dos locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior. As pessoas que participavam dessas expedições eram os bandeirantes, né? Vocês devem se lembrar que nós falamos sobre isso. Eram pessoas que buscavam melhor qualidade de vida, buscavam ouro, prata, plantas, né? Expedições que buscavam riquezas em geral. Mas é lógico que isso não trazia só benefícios, né? Eles acabaram aprisionando e escravizando indígenas para se juntar a essas expedições, forçavam os indígenas a trabalhar nos campos, nas vilas, nas cidades, e desbravar o Brasil por si só não era uma tarefa fácil, né? Nós sabemos hoje, naquela época eles não tinham noção do tamanho do nosso país, né? Mas era um território imenso. Então, eles partiam em direção a terras completamente desconhecidas, com muitos perigos, muitos animais selvagens. Então, quem aceitava esse desafio, né,
acabava ganhando um pedaço de terra, a parte de ouro, acabava ganhando algum tipo de recompensa, né? Muitas pessoas se juntaram a essa busca por melhores condições de vida dos bandeirantes, por causa dessas consequências positivas, desses resultados que eles receberiam ao final de tudo isso. Na terra que eles ganhavam, normalmente eles plantavam trigo, milho, mandioca, e assim foram surgindo outras fazendas, né? Aqui você vê uma ilustração dos desbravadores, dos bandeirantes, né, que usavam capuz, coletes feitos de couro, né? São roupas que eram para ser muito resistentes, embora alguns deles até andassem descalços, né? As expedições e as aventuras que eles passavam eram muito perigosas por vezes, né? Finalmente, nós falamos da corrida do ouro, já que a notícia do descobrimento de minas de ouro se espalhou muito rápido pelo Brasil, é claro, e muitas pessoas ficaram desesperadas por essa procura do ouro no litoral. E muitas pessoas de Portugal vieram para cá, para a região das Minas, tentando enriquecer. Por causa da chegada de tantas pessoas, né, de vários lugares do mundo, com essa promessa do ouro, iniciou-se a formação de vilas voltadas para o trabalho da mineração. Então, perto desses locais onde havia as minas, foram se formando vilas e depois cidades, né? Inicialmente, o ouro era encontrado nas margens dos rios, e aí os trabalhadores utilizavam aquelas peneiras, né, para conseguir separar o ouro de outros materiais não valiosos, né? A mineração se iniciou realizada por africanos escravizados, infelizmente, e aí muitas pessoas foram se deslocando para essas regiões, foi aumentando o número de moradores, foi aumentando o número de vilas, de cidades, e uma coisa interessante que acabou acontecendo foi que os tropeiros começaram a abastecer esses locais com a venda de produtos. Então, eles iam passando por esses locais, né, onde essas pessoas estavam trabalhando, e abasteciam essas vilas, essas cidades com alimentos e animais. Aqui você vê uma figura que representa, né, essa passagem de alguns tropeiros, já que com as suas tropas de mulas eles percorriam todo o Brasil até a região de Minas, né, onde estavam essas pessoas trabalhando na corrida do ouro, né, procurando por ouro, vendiam seus produtos e amenizavam a falta de alimentos, ok? Todo esse conteúdo está no nosso livro. Eu espero que você consiga ter lembrado da maioria dos nossos itens vistos aí na unidade 3 e 4 com esse vídeo. Bons estudos!